Olá, eu sou a Carol Máximo, professora de inglês, e estamos na nossa parte 2 do nosso nivelamento e agora a gente vai ver substantivos, todas as características necessárias para que você entenda essa classe gramatical e quais são as possibilidades dela. Nessa primeira parte, a gente vai olhar detalhadamente gênero e número. Plural, ok? Então, vem comigo para a gente ir nessa jornada. Bom, em relação ao gênero do substantivo, quando a gente pensa de forma regular para transformar um substantivo masculino em feminino, em língua portuguesa, você tem uma desinência, que é a desinência a. Por exemplo, aluno, aluna, certo? Confuso, confusa. Mas como é que seria essa formação em inglês? A gente também tem uma forma regular que equivale à nossa desinência a, só que não tem nada a ver com a. É o ESS, é o as. Então, algumas palavras para você transformar do masculino pro feminino, ou para você, caso tenha alguma questão que peça, assinale a alternativa que contenha apenas substantivos femininos. Você vai, de forma regular, buscar esse ESS. Então, analisando aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, actor, ator, o equivalente ao feminino é actress, ok? Houve uma pequena mudança no radical, porque quando a palavra termina em consoante OR, esse O é retirado, a gente tem o act, né? Só o O aqui que a gente tira e coloca o ESS. Você não precisa decorar ou se debruçar muito sobre essa mudança. O que você precisa de fato é associar que actor e actress é um par, ator-atriz. God, Deus. Goddess, deusa. Também teve uma leve mudança no radical, consoante, vogal, consoante tônica. A gente dobra a última consoante antes de acrescentar uma desinência. Foi o que aconteceu aqui, mas mais uma vez, você não precisa ficar com isso decorado. Na relação de feminino e masculino, basta você identificar o par, que você já vai estar muito bem. Heir é herdeiro, herdeira heiress, aqui bastou colocar o ESS. E assim os outros substantivos, host, anfitrião ou apresentador, hostess, feminino, lion, leão, leoa, lioness, príncipe, princesa, princess. Esse aqui talvez seja o par mais conhecido, mais automático, imediato que você tenha em mente para exemplificar essa regra. Poet, poeta, poetisa, poetess, e o eta, atendente, consoante, vogal R. A vogal, que aqui no caso é o E, foi retirada. Eu puxei a consoante para perto do T e ficamos com waitress, garçonete, atendente. Mais uma vez, mesmo lance do actor, você não precisa decorar, basta você identificar o equivalente feminino, masculino, beleza? Então, nossa formação regular é com ESS. E aí vem aquela parte de então vai ser sempre assim. Toda vez que eu tiver um feminino, eu vou ter o ESS no final. Não, a vida não é tão simples assim, ainda mais quando a gente lida com linguagens, né? Que é um corpo entre aspas, né? Mas é um corpo em constante movimento, em constante mudança. Não existe. Primeiro, não existe macete, bizu, para você saber que essa palavra aqui, ela com certeza tem o feminino de forma regular, então basta colocar o ESS. Não existe isso. É uma questão de vocabulário. Você olhar para aquela palavra e saber que ela funciona dessa ou de outra forma. Mesma coisa acontece em língua portuguesa. Você olha alguns substantivos e não existe uma forma fixa de você declarar. E aqui a formação é regular. O caso de poeta, poetisa, leão, leoa, né? Não basta colocar o A ali nessa formação. Bom, vamos dar sequência, porque se nem todas as palavras têm o par feminino com ESS, o que a gente faz então?
Como é que a gente transforma essa palavra em feminino? É a nossa sequência. E aqui, nesse próximo slide, a gente tem os substantivos que têm a forma feminina irregular. O que seria uma forma irregular? Não tem o ESS como base, assim como em português a gente não tem o A, que você tem ali como evidência de feminino. Então, mais uma vez, envolve vocabulário, conhecimento, você saber que aquela palavra, ela tem o equivalente ao feminino daquela forma. Lado positivo, grande parte dessas palavras vocês já têm contato, vocês já conhecem e talvez não tenham percebido isso. Por exemplo, pense em membros da família, pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, ok? A forma de feminino e masculino tem um radical diferente. Irmão, brother, irmã, sister, qual é a relação entre eles? Nenhuma, né? Eles não são parecidos, mas eles são o par. Pai e mãe, mother, father, né? Father é pai, mãe é mother. Também não tem um radical semelhante. E aí você, de tanto que conhece, que tem contato com essas palavras que são tão básicas em língua inglesa, você não tem dúvida? Por exemplo, eu te pergunto o feminino de king, que é rei. Como é que é rainha em inglês? Queen. E não tem relação. King, queen. Mas por que você não tem dúvida na hora de afirmar que esse é o feminino? Porque são palavras que fazem parte do seu vocabulário. O que eu quero trazer aqui é a importância de você ter um bom vocabulário em inglês e você desenvolve isso praticando leitura. Show? Não é para você sentar e decorar uma lista. Isso é chato, isso é pedante, isso só faz com que você crie um bloqueio em relação ao inglês. Começa a desenvolver vocabulário por coisas simples que você pode fazer ao longo dos seus dias. Você pode mudar o idioma do seu celular. Você pode, os jogos que você já joga no dia a dia, passa para o inglês, porque são repetições que você tem e aí você acaba absorvendo. Com música, busca sinônimos, antônimos e o seu vocabulário vai aumentar sem você perceber. Bom, algumas palavras que a gente destaca aqui, algumas são bem corriqueiras, o caso de boy e girl, né? Que, por favor, são palavras muito constantes, a gente nem traduz, a gente já associa imediatamente ao significado delas. E tem outras que são menos comuns porque você não tem o hábito de ler. Por exemplo, solteirão ou solteirona, termo bem pejorativo, né? Mas enfim, existem. Embora sejam palavras comuns, como viúvo, viúva também, quando você pensa no masculino e no feminino, começa, meu Deus, qual é? Não sei. E não deveria ser assim, mas eu tenho esperança que à medida que você desenvolve vocabulário, à medida que você vai lendo em inglês, essas palavras, elas vão entrar no seu dia a dia, na sua construção, e aí vão ficar tão comuns quanto boy e girl. Então, solteirão, bachelor, e solteirona, spinster. Notem que não tem relação entre as palavras. Você tem que saber qual é o feminino, qual é o masculino. Brother and sister, super comuns. Animais, tem pares que são mais imediatos e tem pares que são assim absurdos, porque a gente não tem muito contato em relação no dia a dia aqui no Brasil. O caso de boi, que aqui no caso nem é boi, é touro, que é bull, mas o boi também é o masculino desse animal aqui. E boi em inglês é ox. Os dois, tanto bull quanto ox, fazem par com cow, que é vaca. Cook e cook é cozinhar. Cock e rooster, que é o galo. Tem o feminino em galinha, que é hen. Olha aí, uma palavra tão comum, né? Galinha. E aí você, mas eu não conhecia essa palavra. Pois é, hen. Chicken é um frango, né? O que você come, a carne que você come. Dog bitch, que é cachorro e cadela, cão e cadela. Claro que esse termo aqui, ele acaba sendo usado de forma pejorativa, então talvez você conheça com outros sentidos, mas bitch é simplesmente cadela, que é o feminino de cão. Drake e duck, Drake é o pato e duck é o feminino, pato, né? Pato fêmea, pata.
Drone, o nome do dispositivo que você grava ali, fazendo uma imagem aérea, drone, ele tem esse nome em homenagem ao drone, que é o zangão, né? Que voa ali a uma média altura, fazendo um barulhinho de bee, abelha, enfim. A gente tem aqui termos que o masculino e o feminino não tem uma base semelhante. E aí o ideal é que você trabalhe o seu vocabulário. Olhando as outras palavras, father e mother, pai e mãe, fox e vixen, que é raposa macho e raposa fêmea, groom e bride, here comes the groom, here comes the bride, aí vem o noivo, aí vem a noiva, e aqui é noivo e noiva no dia do casamento, na cerimônia. Se você quer dizer que você está noivo ou noiva de alguém, fiancé é outro termo. Hero, herói, heroína, heroína, e horse, cavalo, mare é a égua, que é uma outra palavra que é bastante comum, égua, mas a gente não consegue associar ao inglês, né, que é mare, porque a gente não lê tantos textos assim que abordam cavalo e égua. Enfim, vamos à próxima parte. Continuamos com a nossa lista. Outras palavras que têm o feminino e o masculino diferentes em radical. Marido e esposa, husband and wife, são palavras comuns que a gente encontra bastante. King e queen, que já foram mencionados, rei e rainha. Lord, que é mais antigo, né? Ou é aquela nomeação, o título nobre, o Lord Goldberg, inventei um nome aqui. Ou gentleman, que é uma palavra que a gente usa no dia a dia, que é o cavalheiro, gentleman, e o feminino é lady. Man e woman, homem e mulher, também uma palavra imediata, na verdade não é nem uma palavra, é um par imediato. Mr. e Mrs. ou Miss, ok? Que é o pronome de tratamento que a gente usa senhor e senhora ou senhorita. Miss é só tirar o ES. Monk friar, que é frei. O feminino é a freira, que é nun. Também, nenhuma relação entre esse par. É uma questão de vocabulário, você saber o significado. Nephew e niece, sobrinho, sobrinha. Son e daughter, que é filho e filha. Uncle e aunt, tio e tia. E aqui eu faço um adendo. Todos os membros de família que você pensar tem um feminino diferente do masculino. O único membro de família que tem ali a mesma escrita é primo ou prima, que é cousin, que a gente vai ver daqui a pouquinho, em comum de dois gêneros. Widower e window, palavras que são comuns, viúvo e viúva, mas a gente não tem tanto contato assim em textos. Então, quando a gente olha, bate aquela estranheza, né? Meu Deus, eu nunca vi essa palavra. Mas se você buscar no seu dia a dia, talvez você encontre nos Vingadores, os Avengers, você tem a Viúva Negra, que é Black Widow, né? E só cuidado, porque viúva é widow. Se você coloca um N entre o I e o D, vira janela, window, tá? Wizard, witch, feiticeiro, feiticeira. A gente tem 1000 outras palavras que têm o feminino diferente do masculino. Como eu disse, é uma questão de vocabulário. Você não tem que sentar, ficar decorando, não é para tanto. O ideal é que você vá absorvendo essas palavras e muitas outras que são necessárias à medida que você desenvolver a sua leitura em língua inglesa. E na sequência, a gente já viu como formar o feminino regular, ESS, como formar o feminino que é irregular, que não tem nenhuma relação com a palavra masculina, e agora falta comum de dois gêneros, que são palavras que você olha e não sabe se está relacionado a he ou she, ele ou ela, e aí você depende de um contexto para saber qual é o gênero de fato. Substantivos que são comuns de dois gêneros,
Coloquei alguns, logicamente. A gente tem teacher, professor, professora, student, que pode ser ele ou ela, aluno ou aluna. E aqui outros, ó, artist, artista, geralmente profissão, é comum de 2 gêneros. Child, criança, cousin, que é aquele membro de família que tem um feminino e um masculino escrito da mesma forma. Doctor, friend, amigo, guest, convidado, judge, juiz ou juíza. Neighbor, vizinho, vizinha. Scientist, cientista, pode ser ele e ela. E student e teacher, que eu havia comentado no início dessa explicação. Ok? Então a gente fecha gênero do substantivo e agora a gente avança para um tópico que é muito mais recorrente em questões de concurso, que é o plural. Como a gente forma plural em inglês? Vamos lá. E essa parte vai dar pano para manga, tá? Bom, a gente tem a formação regular de plural, como em língua portuguesa. Por exemplo, câmera, câmeras, quadro, quadros, pessoa, pessoas. Então a gente forma plural de forma regular, colocando a desinência de número S. Em inglês, to, it happens to, acontece também. Palavras aqui aleatórias que eu coloquei da minha cabeça. Girl, menina, meninas, girls. Window, aqui eu já tenho janela, com N aqui, ó. Janelas, windows. Chair, cadeira, chairs, cadeiras. Então aqui não tem mistério. Só que o plural em inglês tem outras camadas, assim como a gente tem em língua portuguesa também, que o plural é um Deus nos acuda, né? Chapéu, degrau, coronel, anel. Tem esses, né, essas partezinhas que são mais peculiares, que você precisa ter uma atenção maior. Em inglês também, gente. Todo idioma tem a sua característica. Quando que a gente vai fazer uma leve mudança nesse plural? Bom, palavras que terminam em fonema sibilante, que são as letras que têm um fonema, um som parecido com S. Então a gente tem o próprio S no final, Z, X, CH, SH, como a gente vai ver aqui na sequência. Se você coloca só o S, depois desse fonema, S, Z, você não vai conseguir pronunciar, né? Então a gente coloca uma vogal de ligação, que é o E, e depois o S de plural. Bus, ônibus. Ônibus no plural, buses. Não daria para só jogar o S, ficaria bus. Você falaria esse S para sempre. Então a gente coloca uma vogal de ligação. Quiz, que é aquele jogo de perguntas. Quizzes é o plural, porque termina em Z, que é um fonema parecido com S. Box, caixa, caixas. Tenta colocar só o S, você, e pronuncia. Boxes, não dá. Você precisa da vogal de ligação conectando esses dois sons. Então, boxes, brush, escova, brushes, church, igreja, churches, ok? Então é tranquilo. Tem uma palavra que termina com um fonema parecido com S. Você coloca o E e depois o S. Cuidado, apenas um pezinho atrás, quando o fonema ele for do CH. O CH tem duas possibilidades. O CH ele pode ter o som de ch, que é o fonema sibilante, que você coloca o ES, que foi o caso de igreja, church. Imagine praia em inglês, beach. Relógio em inglês, watch. Então, o CH tem esse sonzinho, tch, e a gente coloca o ES. Mas o CH também pode ter o som de K no final, que é o mesmo som que você tem em book, books, desk, desks, mesas. Monarca em inglês termina com CH, mas eu não falo monarch, a pronúncia é monarch, é o som do K. Então o plural, se não termina com fonema sibilante, eu não vou botar o E, eu coloco apenas o S, monarchs. Estômago, stomach,
também é o K, então eu coloco só o S para formar o plural. Stomachs, epoch, som de K. Plural regular, apenas o S, epochs, ok? Então, em relação ao CH, basta você ter esse cuidado. Se a palavra termina com um fonema parecido com S, como é o som do tch, você coloca o ES. Se não terminar, apenas o S, ok? Vamos à sequência, porque a gente tem muito mais regras que são diferenciadas em relação ao plural. A nossa próxima variação de regra de plural é quando o substantivo ele termina em Y. Quando ele terminar em Y, você vai ter um cuidado de olhar a letra que vem antes desse Y. Se for uma vogal Y, você bota só o S. É um plural regular. Se for uma consoante Y, alguma coisa muda ali. Por exemplo, play. Vou traduzir não como verbo, jogar, brincar, tocar. Vou traduzir como substantivo. Se eu estou falando de plural, é substantivo, tá? E contável. Então, play, peça. As peças, plays. Day, dia. Termina em vogal Y, o plural, days. Chave, key. Termina em EY, plural, keys. Só o S. Se terminar em consoante Y, o Y tem que ir embora. Você dropa o Y, coloca IES. Por exemplo, lady, dama, damas, ladies. Family, família, tira o Y, já que termina em consoante L e Y, tira o Y, coloca IES, families. Baby, tira o Y, babies, com IES, ok? Outra formação que é diferenciada é quando o substantivo contável termina em O. Aqui a gente tem algumas possibilidades, começando pela mais tranquila. Se você tiver um final com uma vogal ou uma semivogal e o O, ok? Então, radio, plural regular. Radios, coloco apenas o S. Studio, mesma coisa, tem um I e o O. Então, studios, só o S. Tattoo, tatuagem. Tattoos, só S. Zoo, zoológico. Zoos, apenas o S. E se a palavra não terminar em vogal O? O que vai acontecer? Depende da palavra. Vamos ver na sequência. Existem alguns substantivos que terminam em consoante O, que para você formar o plural, você coloca ES. É grande parte dos concursos que você encontra por aí, questão sobre plural, quando tem uma palavra terminada em consoante O, você vai ter o acréscimo do ES no final. Por exemplo, buffalo, buffaloes, echo, echoes, hero, heroes, mosquito, mosquitoes, potato, potatoes, tomato, tomatoes, ok? Então, esse é o básico. Terminou em consoante O, ES. Terminou em vogal O, apenas o S. Segue o jogo normalmente. Só que a gente tem alguns detalhes extras. Existem outros dois tipos de substantivos que terminam em consoante O, que funcionam diferentemente dessa forma que a gente viu aqui. Existem substantivos que, independente da terminação consoante O, você não vai ter esse ES. E aí, para tentar facilitar, para evitar que você decore sempre, se esse substantivo, consoante O no final, ele for uma abreviação, por exemplo, photo, abreviação de photograph, disco, abreviação de discotheque, que é discoteca, você só vai colocar o S. Se esse substantivo terminado em consoante O estiver relacionado ao mundo da música, um instrumento musical, um cantor, uma cantora, enfim, um tipo, de cantor, você só vai botar o S também. Por exemplo, solo de guitarra, solo vocal, solo do baixo, do dum 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 dum,
você só coloca o S. Solos, soprano, sopranos, piano, pianos, ok? Então, aqui a gente tem uma subdivisão da regra anterior. Vamos ver mais algumas palavras aqui que eu não citei. Memo, a abreviação de memorandum, que é lembrete, recado. Memos. Photo, a gente já havia citado, a abreviação de photograph, e todas essas aqui também, as três últimas relacionadas ao mundo da música, as três primeiras são abreviações, e aí apenas o S está correto. Na sequência, a gente continua, incrivelmente, a gente continua nessa terminação consoante O. Mas aí é o melhor dos dois mundos, porque vocês verão palavras que aceitam duas formações de plural, tanto regular, apenas o S, quanto o formato com ES. E também não tem como apontarmos aqui uma forma fixa, segura, de você olhar e sempre que acontecer isso aqui, vai ter duplo plural. Não, é vocabulário também. É você saber que palavras como manga, tornado, vulcão, zero, tem dupla formação. Tanto plural com S, zeros, tornadoes, volcanoes, ou com ES no final, como foi a primeira que vimos. Zeros, tornadoes, volcanoes, ok? Finalmente, a gente acabou essa parte do substantivo que termina com O. A gente consegue avançar para outras regras. E aqui, alguns alunos se confundem porque a tendência é generalizar. Como assim? A gente tem alguns substantivos, não são todos. Alguns que terminam em F ou FE, que vai dar o mesmo som, vai ter o som de F. E a gente tira esse fonema e coloca VES. Não é sempre que isso acontece. Nem toda palavra que terminar em F ou FE terá essa formação de plural irregular, mas a gente destacou aqui as principais. E dentro dessas eu consigo destacar as mais importantes desse grupo. Calf é bezerro, o plural calves. Half é meio, o plural halves. Knife, faca, knives. Leaf é folha de árvore, de planta. Leaves. Life é vida, lives. Loaf é um tipo de pão. Loaves. Self é partícula de reflexividade, né? A si mesmo, a mim mesmo, a nós mesmos. O plural selves. Shelf é prateleira, shelves. Thief, ladrão, thieves. Wife, esposa, wives. Wolf, lobo, wolves, lobos. Quais são os que mais costumam aparecer aqui para você dar uma importância um pouquinho maior? Meio, metade, half. Knife, faca. Life, vida. Self, partícula de reflexividade. Thief, ladrão. Wife, esposa. E wolf também, lobo. Ok? Essas palavras você tem que sim tirar o F e colocar o VES. Não são todas, por exemplo, chefe. O chefe Jacan, a chefe Paola, os chefes, em inglês seria the chefs. Basta colocar o S. Nada de tirar o F e colocar VES. Roof, teto, telhado, plural, roofs, somente S. Ok? Belief, crença, não está na lista. Então, você não vai tirar o F. Basta colocar o S. Beliefs. Coral, reef, o plural, reefs. Então, atenção a isso, tá? Só essas palavras aqui que tem obrigatoriamente esse compromisso de trocar o F ou FE por VES. Let's bora para a sequência? Vamos continuar nessa? Juro que está acabando. É que plural a gente tem muitas variáveis. Bom, aqui é uma parte bem importante, porque essas palavras, até então, de boa, por mais que você tivesse uma mudança ou outra no radical, você sempre tem o S no final. Coloca VES.
tá ali o S, coloca consoante, tira o Y, coloca IES. Tem o S no final. Ai, termina em consoante O, bota ES, continua tendo S. Então, aqui desse ponto para frente, você não vai ter mais o S para te ajudar a identificar que é plural. Esse é o lado negativo. O lado positivo é: a grande parte dessas palavras você conhece no seu dia a dia. Talvez não tenha percebido que funciona de modo irregular, mas não são palavras tão estranhas assim. Então, tá legal. Child, criança. O plural não tem nada de S, é children, ok? Die, eu sei que você conhece como verbo morrer, só que ele tem outro significado como substantivo. Como substantivo, die é dado. O dado que você usa para jogar e andar casas num jogo de tabuleiro, que tem 6 faces, plural, dice. Também, tá vendo que não tem nenhum S? Nenhum deles tem. Foot, pé. Goose, gança. Tooth, dente. Estão agrupados porque eles têm a mesma formação de plural. A gente tira o double O e coloca double E. Então, plural de foot, feet. Plural de goose, geese. Plural de tooth, teeth. Louse, mouse. Louse é piolho. Mouse é ratazana. O plural também deles é igual. Você tira esse house e coloca ice. Piolhos, lice. Ratazanas, mice. Man e woman, homem e mulher. E as palavras que são variáveis de homem e mulher. Por exemplo, fireman, que é bombeiro. A policial, police woman. Como é que a gente forma esse plural? A gente vai tirar o A do radical e colocar o E. Plural de man, man. Plural de woman, women. A gente troca a pronúncia, mas o O se mantém. E aí você enxerga que é plural pelo E aqui no final. Ox é boi. Bois, oxen. Também não tem nada a ver com o plural que você está habituado, que é com S. Penny, que é centavo, ele tem dupla formação. Você tem a formação que é ali natural, termina em consoante Y, você tira o Y e coloca IES, mas você também tem a formação irregular, plural de penny, pence, centavos. Person, pessoa, também a mesma coisa. Você tem uma formação regular, que é persons, existe persons, ok? Só que tem a tradução de indivíduos. E você tem o plural irregular, que é o mais difundido, que é people, pessoas em geral. Show? Então são palavras importantes que costumam aparecer bastante na nossa vida. Essa próxima parte, a gente analisa de uma forma por desencargo de consciência. Aqui é um nivelamento. Em teoria, a gente vê a base da matéria. Mas eu acho interessante nós mencionarmos isso aqui, que são os plurais de blow your mind, de te deixar assim, ó, que? Como assim isso existe? Por que, meu Deus, por que isso? São plurais de palavras latinas ou gregas. E, obviamente, ele vai seguir, o plural vai seguir a formação dessas línguas. Então, a gente vai ver algumas coisas semelhantes à língua portuguesa, porque o português, grande parte, tem por base o latim, e tem coisas que a gente vai ficar meio assim, tipo, que tem a ver com a declinação, tanto do latim quanto do grego. Você não precisa entender, é algo que infelizmente é decorado. Ou você lembra, ou você não lembra na hora de fazer uma questão, por exemplo. Palavras que terminam em UM ou ON. O plural vai ser com A. Com A. Por exemplo, bacterium, uma bactéria. As bactérias estão sendo analisadas. Bacteria. Cuidado, porque bacteria
parece bactéria, singular em português. Em inglês é plural. Phenomenon, o fenômeno. Os fenômenos, fenomenar. Millennium, milênio. Millennials, mileniar. Então, cuidado, tá? Próxima palavra, e aqui você enxerga uma semelhança bem grande com a língua portuguesa. Quando o substantivo termina em IS, o plural vai ser com ES. Então, bases, base, plural, bases. É igual à nossa língua. Thesis, tese. As teses, theses, ok? Crisis, plural, crises, com E. Igual à língua portuguesa. Tranquilo. Aqui a gente importou do latim esse plural, mas acredito que você não esteja muito ligada a ele, que são palavras que terminam em US. O plural vai ser com I. Eu coloquei IS, mas é I. Por exemplo, cactus, plural cacti. Campus de uma universidade, que é a área, né, de construção das faculdades, campus, o plural campi. Radius, o raio da circunferência, os raios, radii. Então você tem esse i no final representando o plural. Quando o substantivo termina em x ou x, o plural vai ser com ics. Em português a gente tem isso. Por exemplo, appendix, o apêndice. O plural, apêndices, ok? Matrix, matriz. Matrices, matrizes. É que em português o C sofreu uma vocalização, virou Z. Mas é semelhante, você consegue associar. Quando, esse aqui é muito louco, muito diferente da nossa realidade. Quando a palavra termina na declinação A, você tem, por exemplo, fórmula, vértebra, larva. O plural é com AE, formulae, vertebrae, larvae. Então aqui é uma questão de você lembrar, né? Tanto essa quanto a primeira, que são as mais diferentes no nosso idioma, ok? Então aqui, para a questão de nivelamento, serve como curiosidade, mas você vai encontrar isso em alguns concursos que são mais rebuscados, mais pesados. Vamos seguir que a gente já está acabando e vamos chegar aos exercícios. Bom, assim como em português, a gente tem substantivos que têm a escrita de singular, bem igual, né? Eu ia falar bem semelhante, mas é igual ao plural. Por exemplo, plural de lápis, lápis. Plural de ônibus, ônibus. Você só vê a diferença, se é singular ou plural, não na escrita, pelo contexto, através de um artigo, numeral, concordância do verbo. Em inglês, a gente tem substantivos que funcionam dessa forma também. Os principais aqui, aircraft, aeronave, deer, que é o animal, veado, aquele animal silvestre, fish, peixe, sheep, que é ovelha, series, seriado, species, espécie, shrimp, camarão. Então, se você precisar flexionar em plural, você só vai ver a diferença no verbo, que vai estar ou no singular ou no plural. No artigo, artigo indefinido indica singular, uma. Se eu tiver some, que significa alguns, eu tenho plural. E a gente tem substantivos que só existem no plural, em inglês. Em português eu vejo isso também, por exemplo, férias. Se eu coloco no singular, féria, não é o singular, tipo, eu tenho uma férias, eu tenho 2 férias ao longo do ano. Não, é uma outra palavra, um outro significado, que é o lucro do dia, o dinheiro do dia. Férias, com sentido de break, descanso, só existe no plural. Costas, as minhas costas doem. Eu não posso falar a minha costa dói. Costa não é o singular de costas.
é o litoral, a costa brasileira, por exemplo. Então, existem substantivos que só têm forma plural, em inglês também. Geralmente, quando você tem peça do vestuário que você só consegue comprar em par, por exemplo, calça, né? A calça tem 2 lados, um para cada perna. Luva, meia, sapato, óculos que tem 2 lentes. Glasses, falando em óculos, sunglasses, óculos de sol. Scissors, tesoura. A tesoura, você imagina assim, né? Ela tem 2 lâminas. Se você tira um lado, já não é mais uma tesoura. Você não consegue fazer o movimento de cortar. Forceps é o fórceps, né, que o médico usa durante uma cirurgia, durante um exame. Pliers, alicate ou pinça, mesmo sentido da tesoura, que você tem 2 lados para pinçar. Jeans, calça, né, calça do modelo jeans, de tecido jeans. Trousers, calça de tecido. Shorts, tem 2 lados o seu short, né, se não é uma saia. Clothes, roupas. Existe até o substantivo cloth, terminado em TH, mas esse substantivo é tecido. Ele não é o singular, minha roupa, my cloth. Não. Clothes só existe no plural em inglês, ok? Então fica também, por curiosidade, pra gente, na sequência. Antes da gente colocar em prática tudo que a gente viu nos exercícios, nossa última parte teórica, que são substantivos compostos em inglês. Eu disse que a gente veria substantivos de uma forma completa nesse módulo. Bom, a formação que a gente tem formações de composto. As mais comuns, substantivo com substantivo, por exemplo, car park, estacionamento. Iceland, que é Islândia, eu tenho ice, que é gelo, e land, que é terra. Shopkeeper, que é o lojista. Shop é loja, substantivo. Keeper é a pessoa que mantém, o mantedor, o cuidador, substantivo. Website, web é teia, site é lugar. Então, website é uma palavra composta por 2 substantivos. Adjetivo e substantivo. Greenhouse é estufa. Green é adjetivo, é cor, verde. Small talk, que é aquela conversa, aquele papinho de elevador, quando você quer puxar assunto com alguém, tipo, pô, o tempo hoje, hein, tá nublado, nossa, tá quente, caramba, você viu o jogo ontem? Então a gente tem esse papo para quebrar o gelo. Small é adjetivo, talk é fala. Prime Minister, primeiro-ministro. Primer aqui, prime como uma função adjetiva, né, de o principal e tal, e minister, substantivo ministro. E a última formação, é possível também você ter um verbo associado a um substantivo, por exemplo, pista, passarela, runway. Run é verbo. Breakwater, que é aquele quebra-mar, que diminui o impacto das ondas. Break é quebrar, verbo. Water é o substantivo água. Swimming pool, piscina. Você tem pool, que é o substantivo poça, e swimming, que vem do verbo swim, nadar. Show? E agora a gente coloca em prática o que a gente viu até agora, nessa parte 1 do módulo 2 do nosso nivelamento. Questão 1. The word that doesn't have any regular plural form, like tooth, teeth. Então você vai olhar a sequência e vai ver qual desses substantivos não tem aquele plural diferenciado. Na letra A, ox. Ox é boi. Termina em um fonema sibilante. Termina em x. Só que diferente de outras palavras como fox, raposa, box, caixa, ox é uma exceção. Então, o plural, oxen, está naquela lista de plurais irregulares. Então, ele tem uma formação irregular, ok? Não marco, ele quer aqui não tem. Foot, pé. Plural de foot, feet. Você está vendo que não tem S? Então, é um plural irregular.
é diferente. Assim como geese e gansa, que o plural é geese. Então a única palavra aqui que tem uma formação que não é irregular, assim como a formação do enunciado que traz dente, tooth, que vira teeth, é a letra C, bus. Quando a gente forma o plural ônibus, a gente coloca ES. Então você tem a desinência S para reconhecer que é plural, ok? Nossa próxima questão, o plural dos substantivos abaixo, knife, faca, tooth, a gente acabou de ver aqui, dente, e woman, mulher. Nenhuma dessas palavras é regular, então é uma questão de você lembrar aqui como é o plural delas. Knife termina em FE, tá na lista, é uma daquelas palavras que a gente viu, que a gente tira o F e coloca VES, plural facas, knives. Então a gente elimina a letra A, letra B, porque elas têm aqui apenas o S no final e eu preciso do VS. Tooth já está aqui na sequência, né? O plural é teeth. E aí a gente elimina a letra C, porque tem toothes, como se fosse irregular, colocando só o S. E aí o final, women, ambas têm, né, a terminação em E, só que a gente sabe que a única que está correta é a última, é a letra D, porque aqui temos a sequência das três formando o plural corretamente. Vamos fazer mais exercícios? Let's bora! Nossa sequência aqui, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Boys have big and girls have small. Bom, para a primeira lacuna eu tenho pé. Em teoria, os meninos possuem pés grandes, né? Pelo menos em relação às meninas. Se eu coloco que eles têm pé, eu imagino que um só é grande. E na verdade a gente tem os dois. Então eu vou colocar pé no plural. Plural de foot, feet. Elimina a letra A, isso aqui não existe, foot com S. Eu elimino a letra D porque eu tenho foot e não faz sentido só um dos pés ser grande. Então eu fico com B e C, feet. E aí eu vou para a sequência. Os meninos possuem pés grandes e as meninas possuem pés pequenos. Eu vou usar pés de novo. Só que para evitar a repetição, feet, feet, o que foi utilizado aqui foi um pronome, que é one. Então eu vou colocar o one se for singular, ones se for plural. E como eu tenho pés por referência, eu vou optar pela alternativa que apresenta a formação de plural. Então, feet e ones, ok? E o próximo exercício. Dadas as informações de que o plural de chief é chivas, radius é radi e leaf é leaves, vamos ver qual é a correta. Bom, gente, chief termina em F. Entretanto, não é uma daquelas palavras que terminam em F ou FE, que você tira esse fonema e coloca VES. Chief tem um plural regular. Plural de chief, chiefs, apenas o S. Aqui, ó, chiefs. Então, a 1 não está correta, não pode estar no nosso gabarito. A gente elimina a letra A e a gente elimina a letra E, que diz que todas estão corretas. Próxima, radius, que é o raio da circunferência, por exemplo, da matemática. É aquela palavra que vem do latim, do grego, que a gente tira o S e coloca I. Lembra? Cactus, cacti, campus, campi. Então, plural, radi. Carol, que estranho, tem 2 Is. Tem sim, porque você só vai tirar o S no final. Então você tem esse I no radical, radi. Você vai acrescentar o I de plural, radi. A 2 tem que estar no gabarito, o que faz com que a gente elimine a opção C, que diz que apenas a terceira está certa. A última folha, leaf, folha de árvore.
é uma daquelas palavras que está na lista, como life, wife, wolf, half. Você tira o F, coloca VES, então está correta também. 2 e 3 são o nosso gabarito, letra D. Ok? E com isso a gente encerra a nossa primeira parte do módulo 2 do nosso nivelamento. Te encontro daqui a pouquinho para vermos mais características de substantivos. Beijo grande, até lá! Olá, eu sou a Carol Máximo, professora de inglês, e vamos à nossa segunda parte do módulo 2 do nosso super nivelamento. Bom, estamos analisando substantivos, as características mais importantes. Já vimos plural, gênero, substantivo composto, e agora a gente segue para uma parte que também cai bastante, que é você olhar para um substantivo e saber se ele é contável ou incontável. E prestem muita atenção nessa parte, porque quando você estudar quantificadores, many, much, few, little, essa definição de contável e incontável vai ser muito importante, ok? E na sequência a gente estuda também o genitivo, que é o apóstrofo S, indicando posse. Mas vamos por partes? Baby steps? Então vamos começar com o nosso substantivo contável ou incontável. Essa tabelinha, ela ajuda muito a você enxergar substantivo contável e incontável de uma forma rápida, objetiva. Substantivo que é considerado countable, contável, eles possuem plural, lógico, porque você vai concordar em número. Por exemplo, one camera, two cameras. Câmera é um substantivo contável, pluralizei. One student, five students. Pluralizei, é um substantivo contável. É diferente de paciência, tipo patience. Hoje eu acordei com muitas paciências. Não faz sentido. Acabei de beber algumas águas. Não faz sentido, porque tanto water, água, quanto patience são substantivos incontáveis, então eles não possuem plural. Ok? Outra definição, outro conceito que vai te ajudar a diferenciar um substantivo countable do uncountable. Substantivo uncountable, mentira, substantivo countable, eles podem ser quantificados por numeral. Mesmo exemplo que eu acabei de usar agora. Você consegue uma cadeira, 20 cadeiras, uma pessoa, 30.000 pessoas, um dia, 7 dias ao longo da semana. Então são substantivos que quando você quantifica por numeral, eles não ficam estranhos. É diferente de eu sinto um amor, eu sinto 20 amores. Amor é abstrato, você não consegue quantificar, mensurar por número. Bebi um café, bebi 20 cafés, também não. Você quantifica a unidade de medida, xícara, litro, bule, quilo, saco, mas você não quantifica o próprio líquido, o grão, o pó. Então, o substantivo que é considerado contável, você consegue quantificar com numeral, ok? O que é incontável não é quantificado por número. E aí, a gente já pega essa definição aqui do meio. Substantivo contável aceita os artigos indefinidos a ou en. Os incontáveis não aceitam. Por que que os contáveis aceitam a e en e os incontáveis não? É simples. Os artigos a e en, em português, têm por tradução uma. E e uma pode ser o numeral, certo? Por exemplo, a girl, uma garota. Pode ser uma menina qualquer, pode ser uma unidade. One girl, a girl. An apple, uma maçã. Pode ser uma qualquer ou an apple, one apple, unidade. Se eu posso entender o artigo a ou an como numeral
e o substantivo contável aceita ser quantificado por numeral, então aqui não tem problema. O problema seria eu usar o substantivo incontável com A e com N. Eles não podem ser quantificados por número. Eu não digo uma paciência, duas paciências. Por que eu vou colocar a patience? Um dinheiro, 50 dinheiros. Eu não quantifico dinheiro com numeral. Eu quantifico a unidade de medida, que é real, euro, dólar, iene. Então, não poderia falar a money. Não faz sentido colocar esse unidade com que é incontável, já que você não quantifica por número, ok? Mas isso a gente vai ver ao longo dos exercícios. Geralmente são incontáveis. Liquid powder grains, ou seja, líquido, pó, grão. Você quantifica a unidade, quilo, litro, mas você não consegue mensurar a própria substância. É o caso de café, suco, açúcar, farinha, arroz, areia, beleza? 5 areias, não, 1 palmo de areia, 1 quilo de areia, 20 baldes de areia, mas não 20 areias. Materiais, plástico, papel, concreto, aço, ferro, não são contáveis. Substantivos abstratos, sentimentos, em português também, né? Raiva, tristeza, paciência, amor, escuridão. Esportes e áreas de estudo, basquete, futebol, inglês, física, política, música, que é uma área de estudo, política, arte, que é uma área de estudo, são incontáveis, então você não pluraliza, você não quantifica com numeral. Substâncias naturais ou fenômenos da natureza como gelo, chuva, neve, weather, que é o clima. Mass nouns são substantivos que você, quando fala, ele está no singular, mas a sua ideia, você pensa em mais de um, você pensa em um conjunto. Por exemplo, hair, cabelo. My hair is messy. O meu cabelo está bagunçado. O que você imagina quando eu digo meu cabelo está bagunçado ou meu cabelo está quebradiço? Você não imagina um fio de cabelo. Você imagina o conjunto, o cabelo como um todo. É um mass noun e por isso ele é incontável. Furniture, que é mobília. Quando eu penso em mobília, eu penso em um conjunto de móveis. Sofá, cadeira, mesa, estante, prateleira. Isso é contável. O conjunto, a mobília, por ter essa ideia de mass, de conjunto, é incontável. A mesma coisa acontece com bagagem, que pode ser tanto baggage quanto luggage também. Bagagem é um conjunto de pertences, conjunto de bolsas, malas, que você despacha quando você viaja. Você consegue quantificar a bolsa, bag, one bag, two bags. Você consegue quantificar com numeral a mala, one suitcase, 10 suitcases, mas a própria bagagem é incontável, porque você tem essa ideia de conjunto. E aí segue com hair, é tão importante que eu coloquei 2 vezes, com equipamento, que é o conjunto de ferramentas, lixo, trash. Você pensa não em uma unidade, você pensa em lixo como um conjunto de coisas que não servem mais. As sobras, comida, food, também é um mass noun, é um tipo de substantivo que você pensa em um conjunto e não em uma unidade. Nossa, tem muita comida na geladeira, você não imagina uma coisa só, você imagina um monte de pratos, certo? Então, esses grupos aqui são considerados incontáveis também. Bom, até aí tá tudo tranquilo, né? Entretanto, por conta do nosso idioma, da língua portuguesa, tem alguns substantivos que são incontáveis em inglês, mas a gente tem dificuldade de aceitar ou esquece com facilidade, porque em português eles são ou contáveis ou eles têm flexão em plural. Você consegue ali de maneira coloquial colocar um artigo indefinido, uma. Então, essa lista é importante para você levar para o coração.
porque muitas dessas palavras são as que mais aparecem em questões. Por exemplo, conselho, advice. Advice é incontável em inglês. Você não pode dizer um conselho. An advice, one advice, ou plural, advices. Em português a gente fala, né? Nossa, você me deu um bom conselho ontem. Minha mãe sempre me dá bons conselhos, mas eu tô falando de inglês. Então lembrem que conselho, advice, é incontável. Mesma coisa acontece com pão. Quando eu uso bread, a palavra bread é pão no sentido genérico, é qualquer tipo de pão. Então, por ter essa ideia genérica, eu não coloco no plural, bread, ok? Se você especifica o tipo de pão, como loaf, como roll, você consegue quantificar com o número e pluralizar. Evidência também é incontável em inglês. Comida, com aquela ideia de mass noun, de conjunto. Amizade, homework, tudo que termina em work é incontável em inglês, porque o substantivo work é incontável. Quando eu falo trabalho, work, não é emprego, é a quantidade de tarefas que eu tenho para realizar dentro da minha função, por exemplo, do meu job. Job é contável. Eu tenho uma função, duas funções, um emprego, dois empregos. Agora, work é o esforço que eu emprego, é o conjunto de tarefas que eu tenho para realizar. Então, é incontável. Logo, o dever de casa, homework, também vai ser incontável. Information é uma palavra que dá muita dor de cabeça. Informações tem plural em português, mas em inglês information é incontável. Então nada de quantificar com numeral, de colocar no plural. Money, já havíamos comentado, dinheiro é incontável. Você quantifica a moeda. Music, quando eu digo música, em português tem o sentido de canção, né? Tem 5 músicas, o novo álbum de Chico Buarque, por exemplo. Mas em inglês eu não falaria 5 musics. Music é a melodia, é a arte da música. Se eu quiser me referir a canção, você usa song ou track. Aí é contável, tem plural, você quantifica com numeral. Music apenas não. Você estuda música. You study music. É arte. News, notícia. Tem o S, mas é sempre singular. News is, a notícia é. Em português, você tem plural. Sucesso, time com tradução de tempo, é incontável. Você quantifica minuto, segundo, hora, a fração do tempo, a unidade de medida do tempo. Agora, time, não. Só que time tem outras traduções. Time pode ser época. Good times are coming. Boas épocas, bons momentos estão por vir. Ok? Time pode ser frequência, vez, 5 times a week, 5 vezes por semana, mas time como tempo é incontável, então não vai ter plural, você não vai quantificar com número, ok? E a gente vai concretizar o que a gente viu teoricamente aqui nos exercícios agora. Read the sentences below. Choose the options which defines the underlined nouns as uncountable you, countable C. Beleza. Can you give me some information, please? Você poderia me dar uma informação, por favor? Information é um daqueles substantivos que, pensando em português, eles ficam complicados. Mas se você lembra que em inglês ele sempre vai ser incontável, já facilita muita coisa. Information, uncountable, então começa com U a nossa resposta. Eliminamos Bravo e Charlie Echo. Ficamos entre Alfa e Delta. Those women are my teachers. Olha o verbo concordando em plural. They are. Aquelas mulheres. Women é o plural de woman. Se tem plural, é porque é contável. Uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, countable. Então aqui a gente coloca se. Na sequência temos you, se. Mantemos a letra A. Eliminamos a letra D, porque está dizendo que mulher é incontável. Bom, vamos confirmar esse gabarito olhando as outras. He doesn't have much money. Dinheiro é incontável, né?
Então tem que ter o U na sequência. E life is great. A vida é ótima. Life tem duas possibilidades. Life pode ser contável. Se você estiver individualizando a vida, por exemplo, o gato tem 7 vidas. Não são 7 vidas aleatórias, são as 7 vidas do gato. Então eu consigo falar 7 lives. Quando eu tenho muitas vidas foram perdidas, 10 vidas foram perdidas no acidente, eu falo 10 lives, porque não é vida em geral, sentido abrangente, a vida daquelas pessoas, de cada um que estava ali no acidente. Aí é contável. Aqui eu não estou falando de uma vida específica. A vida é ótima. Que vida? A vida em geral. Então, por ter esse sentido genérico, assim como pão, bread, tem um sentido genérico, life aqui também tem um sentido abrangente. Então, é incontável. A gente marca a letra A como nosso gabarito. A sequência. Todas as palavras abaixo são contáveis, exceto... Bom, vamos ver aqui. Oxen. Você lembra o que é oxen? Oxen são bois, é o plural irregular de ox. Se tem singular e plural, é porque é uma palavra contável. Um boi, 10 bois no pasto. Beleza. Então eu não marco, porque ele quer que não é contável. Sheep, ovelha. É aquela palavra que tem o plural e o singular escritos da mesma forma. Como deer, series, aircraft, ou em português, lápis, ônibus. Tem plural, só que a escrita é igual. Então, sheep tem plural. Eu quantifico ovelhas, 20 ovelhas. É contável, não marco. E o que é people? People é o plural de person. People, pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas assistindo a aula. Então, se tem plural, eu consigo quantificar com numeral, é contável. A única que não analisamos, bread, que eu havia usado na explicação da questão anterior. Bread, pão, sentido genérico, abrangente, qualquer pão, pão em geral. Então, eu não pluralizo, ok? Se você quiser quantificar, você vai optar pela palavra que tem ali o sentido específico daquele pão. Pão de forma, pão doce, pão de canela, enfim, você vai especificar que tipo de pão. Você não usa bread. Então, gabarito é a letra B. Vamos assinalar. Nossas próximas questões. Check the only word that could be used in the plural form. A única palavra que aceita plural, ou seja, tem que ser contável. Information é incontável. Energy, energia é abstrato, energia não é contável. Uma energia, 20 energias, acordei com muitas energias hoje. Não. Patience, abstrato, incontável. Não rola uma paciência, 50 paciências, não. Mas ferramenta é contável. Uma ferramenta, 5 ferramentas dentro da maleta. Então, a alternativa é que deve ser o nosso gabarito, letra C. Próxima questão. Pegadinha. I need about the next exams. Se você pensa em português, você erra. Eu preciso conselho ou informações, né, que são conselho e informação. São as duas opções que a gente tem aqui sobre os próximos exames, as próximas provas. Tá bom. Advice é uma palavra incontável. Você não quantifica com número, você não pluraliza. Então, a letra A, advices, é um erro. Letra B, alguns conselhos, some advices, também é um erro. Estaria correta se eu tirasse o S. Some advice. Information também é incontável, então não vai ter plural, não vai ter numeral quantificando. Any information, uma informação. An é uma. Eu consigo substituir por one, número. Eu não posso quantificar o que é incontável com numeral, então eu elimino.
Informations, no plural, é um erro. Substantivo incontável não é pluralizado. Então, letra D é o gabarito some information. E a gente encerra essa parte de exercícios de substantivo contável e incontável e a gente vai para a nossa última parte dessa parte 2 do módulo 2, que são as formas de genitivo. E o genitivo, ele é muito presente, ele é muito comum em português. Se você prestar atenção, você vai observar as lojas do seu bairro. Com certeza você vai encontrar ou um salão de beleza, ou um bar, ou uma padaria, uma loja comercial que tem esse apóstrofo S no final. O que é esse apóstrofo S? Ele indica posse. Por exemplo, McDonald's, o restaurante do McDonald's. Bob's. O nome do Bob's é Bob's Burger, é o hambúrguer do Bob. Habib's é o restaurante ou a comida árabe do Habib. Então, esse apóstrofo S indica posse, ok? E a gente utiliza quando o possuidor é uma pessoa ou um animal. Por exemplo, Carolina's class, pets, toys, students, doubts. Em português eu traduzo assim: a aula da Carolina, os brinquedos do pet, do animal de estimação, as dúvidas do aluno, da aluna. Tá vendo que tá invertido, né? A nossa tradução é diferente da ordem que a gente tem o genitivo. Para você construir o genitivo, você primeiro coloca o possuidor, depois o genitivo, que é o apóstrofo S, e depois o objeto, que é possuído. Quem é o possuidor? De quem é a aula? Da Carolina. Então, eu tenho o possuidor, que é uma pessoa, o genitivo e o objeto possuído. O possuidor, que é um animal, o genitivo e o objeto possuído. Ok? Bom, e se eu quisesse falar os quadros da sala? O para-brisas do carro. O que eu faço nessa situação? Porque o possuidor, sala, o possuidor, carro, não são nem pessoa e nem animal. Então, eu não posso usar o genitivo nesse caso. Eu não posso fazer isso aqui. The room's paintings. The car's windshield. O possuidor não está batendo com a definição. Então, se eu não posso usar o genitivo, eu preciso arrumar uma outra forma de indicar essa relação de posse. E aí eu uso a preposição of, que indica de, do, da, posse em inglês. Então a gente ficaria com the paintings of the room, literalmente a ordem que a gente usa em português. O objeto possuído, os quadros ou as pinturas, né, da sala. O para-brisa do carro, ok? Então você vai prestar atenção ao possuidor. Se ele não se encaixar em pessoa ou animal, você vai optar pela forma do of, que é a preposição que indica posse em inglês, ok? Lá, no primeiro momento, a gente viu que o genitivo ele é formado com apóstrofo S. Show! Pois é, mas não é sempre que você consegue colocar esse S depois do apóstrofo. Depois do apóstrofo. Então você vai prestar atenção. Quando o substantivo, o possuidor, terminar em S, aí você tem que ter um cuidado maior. Se a palavra não termina em S, você vai ter o apóstrofo S com certeza. Ok? Por exemplo, dogs, bone, o osso do cachorro. Dog termina em G. Então, para indicar essa posse, apóstrofo S. Show? Paula's computer. Computador da Paula. Paula termina em A. Coloco o apóstrofo S. Então, eu não vou ter dúvida nesse tipo de situação. A minha dúvida, ela vem quando a palavra termina em S. Como aqui. Aqui eu coloquei dog no plural. Ó, o possuidor, dogs, termina em S. Teachers, professores, termina em S. Os dois possuidores têm S no final. Como é que eu formo esse genitivo?
você vai ver o tipo de substantivo. Se for um substantivo comum, como cachorros, professores, alunos, show, meninas, garotos, o que a gente vai fazer? Apenas apóstrofo. Se você coloca apóstrofo e depois outro S, é um erro. Então aqui o genitivo, dog's bones, os ossos do cachorro, teacher's room, a sala dos professores, apenas apóstrofo, substantivo comum terminado em S. Se o substantivo terminado em S for nome de pessoa ou de algum lugar, se for nome próprio, você tem duas opções. Você pode repetir a regra que a gente viu, apenas apóstrofo ou apóstrofo S. Por exemplo, Charles é o possuidor, Charles. Charles termina em S. Só que não é um substantivo comum, é um substantivo próprio. Então você tem a opção de colocar apóstrofo, Charles Books, ou Charles's Books, botando apóstrofo S. Tem uma forma que é preferível, que é a primeira, ok? Thaís, possuidora, termina em S, é nome próprio. Então, eu tenho a opção de colocar apenas o apóstrofo Thaís Stories ou Thaís Stories com apóstrofo S. A forma preferível é essa primeira, apenas o apóstrofo. Show? Temos uma terceira situação, você continua tendo nome próprio, substantivo próprio, só que não é qualquer possuidor. Essa pessoa que termina em S é uma figura bíblica ou histórica. Aí você só tem uma opção, colocar apenas o apóstrofo. Por exemplo, Teorema de Pitágoras. Eu estou falando de Pitágoras, o filósofo, o matemático. Então, termina em S, apenas apóstrofo. Pitágoras Theorem, os ensinamentos sagrados de Jesus. É óbvio aqui que Jesus é a figura bíblica. Jesus termina em S, então apenas o apóstrofo é correto aqui. E na terceira, Nero's Empire, o Império de Nero. Nero é o imperador, né? Era o imperador. Não termina em S. Então você não tem que ter dúvida, você vai colocar obrigatoriamente apóstrofo S. A dúvida só vem quando a palavra termina em S. Então você tem Nero's Empire, ok? Vamos seguir mais algumas regras. Quando você tem mais de uma pessoa possuindo um objeto ou alguns objetos, duas possibilidades, duas configurações. Bom, aqui eu tenho a mãe da Maria e do João. Quem possui a mãe? Maria e João, dois possuidores. Professor da Jazz, Matthew e Lauren. Eu tenho três possuidores, ok? Aqui embaixo, as esposas do Brian e do Luke, dois possuidores. Os apartamentos de Trevor e Flávia, dois possuidores também. Então, como é que eu faço para indicar posse? Duas possibilidades. Primeira, todos os possuidores dividem a posse. É um objeto ou mais de um objeto, mas eles compartilham entre eles. Quando você tem os possuidores compartilhando a posse, você vai ter genitivo apenas no último possuidor, ok? Porque todo mundo que veio antes do último possuidor compartilha esse genitivo. Então essa é a ideia. A mãe da Maria e do João. O genitivo está apenas em João. Significa que Maria divide a posse com João. É a mãe deles, eles são irmãos. A professora da Jazz, Matthew e Lauren. Você está vendo que o genitivo está apenas no último? Significa que quem veio antes está dividindo a posse. Então, eles têm a mesma professora. Já no segundo caso, eu não tenho genitivo apenas no último. Cada possuidor carrega a sua própria posse, carrega o seu próprio genitivo. Quando você tem genitivo em todos, significa que ninguém divide nada, cada um possui o seu próprio. As esposas do Brian e do Luke, lógico que eles não dividem a esposa, cada um tem a própria, por isso que eu tenho genitivo nos dois. Os apartamentos de Trevor e Flávia, eles não moram juntos. Eles morariam se eu não tivesse o genitivo aqui no primeiro. Mas como cada um está carregando a própria posse,
É porque eles não dividem. Se eles dividissem, você teria o genitivo apenas no último, ok? Então é um apartamento do Trevor e outro diferente para a Flávia. Você pode ter casos que você tem apenas o genitivo. Você não tem o que é possuído. É omissão de termo óbvio. Por exemplo, we will go to Mary's to have lunch. A gente irá a Mary para almoçar. A gente vai ao que da Mary? À casa da Mary. Ao restaurante da Mary. Você tem essas possibilidades, você consegue deduzir o que foi retirado. Claro que poderia ser Mary's house, Mary's restaurant. Poderia, mas eu posso retirar. No segundo caso, they went to St. Anthony's to pray yesterday. Eles foram ao que de Santo Antônio para rezar ontem? A igreja de Santo Antônio, a catedral de Santo Antônio. Então aqui, St. Anthony's Church ou St. Anthony's Cathedral. Eu omiti esse termo que é óbvio, porque eles foram rezar num local de oração. Então, é possível retirar, não é obrigatório. Só quis apresentar essa construção para que você não entenda isso como um erro, ok? E vamos às exceções. Lembra no início, quando a gente começou a ver o genitivo, você vai usar o genitivo, o apóstrofo S, para indicar posse quando o possuidor for uma pessoa ou um animal. Mas a gente tem situações que dá para usar o genitivo quando você não tem nem gente e nem bichinho. Por exemplo, corpos celestes. Você pensa em astros, estrelas, é possível a utilização do genitivo. Saturn's rings, os anéis de Saturno. Planet's problems, os problemas do planeta. World situation, a situação do mundo, é possível. Nome de país, nome de lugar, você também consegue colocar o genitivo. Brazil's population, a população do Brasil. Italy's flood, a enchente da Itália. Outro caso, quando você tem uma medida de tempo ou distância, next week's test, aqui é uma noção temporal, é a prova da semana que vem. Semana que vem, próxima semana, é tempo, eu posso usar esse genitivo. 5 kilometers trip, é uma viagem de 5 quilômetros só. É uma jornada, né? É um caminho de 5 quilômetros. Também, quilômetro está indicando a distância. É possível o genitivo. E o último caso, antes de irmos para as questões, empresas e instituições. Companies staff. Staff é o grupo de funcionários. Os funcionários da empresa. Airs, Forces, Aircraft. As aeronaves da aeronáutica. Em instituições é possível a utilização do genitivo. Ok? Vamos colocar isso em prática? Marque a opção que mostra o mesmo significado que a gente tem em in a person's body size or weight. Você está vendo o genitivo aqui, né? A tradução fica a seguinte: você traduz primeiro o que vem depois do genitivo. Apela para o básico. Por exemplo, João's house. Como é que você traduziria isso aqui? É a casa do João. Você tem primeiro o possuidor, depois o objeto possuído, mas quando você passa para o português, você inverte. Então aqui é o tamanho do corpo ou o peso de uma pessoa, ok? A gente precisa dessa mesma ideia. Qual é a outra forma que a gente viu hoje de indicar posse? É colocando of, né? Então eu poderia, ao invés de escrever com genitivo, o tamanho corporal ou o peso de uma pessoa, ficaria isso aqui, body size or weight, of a person.
Você olhando as opções que apresentam essa construção, você tem como resposta a letra B, the body size or weight of a person. Na sequência, ele quer também o mesmo significado de Americans' dependence on family. Gente, primeiro você traduz o que vem depois do genitivo. É a dependência. A dependência de quem? Dos americanos em relação à família. A dependência deles à família. Tá. A gente vai buscar a opção que tenha a mesma ideia. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu posso usar o of, de, do, da, para indicar essa posse. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a dependência dos americanos seria the Americans' dependence, ok, of family. E aqui a gente, on family, que é a preposição que foi utilizada aqui, ó, em relação à família, ou na família, literalmente, né? The dependence of Americans, a dependência dos americanos na família deles, ok? Então, gabarito, letra D. Mesma linha de raciocínio que aplicamos na questão número 9. Vou apagar aqui o quadro para a gente seguir para as próximas questões. Questão 11. Ele quer a opção incorreta em relação ao genitivo. Bom, aqui a gente vai ter uma revisão de tudo que a gente viu de genitive case. The door's car is open. Gente, primeiro você traduz o que vem depois do genitivo. Então aqui é o carro da porta está aberto. Não é o carro da porta. É a porta que pertence ao carro. Em teoria, deveria ser car's door. Mas ainda que você fizesse essa inversão, estaria errado. Porque carro é um objeto inanimado. Não é nem animal e nem pessoa. E não está nas exceções de corpo celestial, instituição, nome de lugar. Então, nesse caso, eu poderia indicar essa posse apenas por the door of the car, a porta do carro, com of e não com o genitivo. Então a gente achou nossa resposta, ele quer a incorreta. Só para justificarmos o porquê das outras estarem certas. The world's population, a população do mundo. Mundo com aquela ideia de corpo celestial, mundo é planeta. Então aceito o genitivo, é uma exceção. I'm going to grandma's. Eu estou indo para a vovó, para a casa da vovó. Omissão de termo óbvio. Which are Fred's and Eric's cars? Quais são os carros do Fred e do Eric? Eu tenho duplo possuidor. Aqui o genitivo nos dois indica que eles não dividem, cada um tem a própria posse. This is my mother-in-law's house. Mother-in-law é um substantivo composto, é a sua sogra. Então você encara isso aqui como um todo, como uma unidade. O genitivo vem no final, na última palavra. Então tudo certo. A gabarito é a letra A e a próxima questão ele quer a certa. The correct one. The boys' school is not so far from home. A escola dos meninos não fica tão longe de casa. Olha, tem duas opções. Ou você tem a escola dos meninos, no plural, boys school, ou é um menino só, a escola do garoto, a escola do menino. Você teria isso aqui. De qualquer forma, tá errada, porque tá faltando o genitivo indicando a posse, o apóstrofo. Na letra B, I need to go to a meeting at my office's lawyer. Eu preciso ir a uma reunião no advogado do meu escritório.
advogado do meu escritório ou no escritório do meu advogado? Quem é que possui o que aqui? É o advogado que tem o escritório. Então deveria ser possuidor, objeto possuído. Aqui está invertido. The room's window is open. A janela da sala está aberta. Sala, mesmo a justificativa de carro, não aceita genitivo. Não é pessoa, não é animal, não está dentro das exceções. Então aqui é the window of the room. E a última, my mother's doctor called her. Você traduz primeiro, que vem depois do genitivo. O médico da minha mãe. Minha mãe tem um médico. O médico dela, o médico da minha mãe, ligou para ela. Então tá certo. Vamos marcar. Show. E com isso, a gente encerra nosso módulo 2 do nosso nivelamento. Te encontro numa próxima. Obrigada pela companhia. See ya!